Enquanto a gente mostra os números para vocês aqui, ó. O Corinthians finalizou mais, 15-8. A posse de bola foi maior do Independente Del Valle, 54-46. 6-3 em finalizações para fora, 3-3 em escanteios, 11-8 em faltas cometidas. O Corinthians teve 3 impedimentos contra 2 do Del Valle. Passes, 532. Veja como o Corinthians trocou passes, né? O problema é que os passes são muitos passes laterais, muitos passes para trás. Contra 460 do Del Valle. Precisão, 87% do Corinthians, 84% do Del Valle. 17-7 em desarmes para o Corinthians. 3-2 em cartões amarelos também para o Corinthians. Não houve nenhuma expulsão no jogo de hoje. Por que o Corinthians não engrena, Gonza? Essa é fácil de responder, porque você não tem sequência. Futebol não é, você não constrói time de uma hora para outra, você não constrói time tendo... É que nem você tá num computador e você dá ordens contraditórias, né? Vai dar tilt, o computador vai travar. O Corinthians, o que talvez surpreenda um pouco é como o time do Corinthians ele foi se desfazendo com muita rapidez, mas foi exatamente na sequência de erros da sua direção. Quando se falasse na estreia do Corinthians, na vitória contra o Liverpool, quando você ainda estava com o Fernando Lázaro, se alguém falasse como estaria o Corinthians hoje, depois do jogo com o Del Valle, seria difícil acreditar que o Corinthians estava numa situação tão dramática. Acontece que a diretoria não tem paciência para bancar um treinador que estava começando a sua carreira, não estava só começando um trabalho no Corinthians, estava começando como treinador, né, nessa função, nessa profissão. Não sei se o Duílio ou quem o contratou achava que ele ia dar, que o Fernando Lázaro ia dar resultado, ia amadurecer em 4 meses. Se achava isso, é porque não tem a menor experiência com o futebol. Aí você interrompe, aí traz o Cuca, que sequer teve tempo de passar alguma ideia, alguma proposta, mudar o time, já saiu. O Vanderlei a mesma coisa. O Vanderlei, você vai ter gente que vai criticar a chegada dele, pode reclamar de qualquer coisa, mas no jogo de hoje ele não teve absolutamente culpa nenhuma, não tinha como fazer. Ele foi contratado 48 horas antes e teve que botar o time em campo. Acho, inclusive, que ele fez uma mexida ali que é talvez a melhor característica do Vanderlei hoje, que é observar o jogador, é sentir o jogador, é a característica do jogador. Ele pode ter ali alguns dizem que ele está desatualizado em relação a tipo de treino, proposta de jogo, mas conhecer jogador, conhecer característica, isso ele não perde nunca, ele é gigantesco. Então, o que se falava da zaga do Corinthians? Que estava envelhecida, que estava tendo problema, ele coloca o oxigênio ali, ele bota o Murilo, bota o Bidu da lateral. Já foi assim no jogo do Brasileiro no fim de semana antes dele, né? Então, mas ele mantém isso, ele deixa o Fábio Santos, talvez ele pudesse, em vez de ter mantido o Gil com o Murilo, ele pudesse tentar o Bruno Mendes, que vinha num momento melhor. Mas, enfim, ele fez o que pôde. Você não pode colocar na conta do Vanderlei esse resultado. E agora, para você inverter isso, porque o Corinthians vai jogar na volta, né, nos 3 últimos jogos, 2 fora de casa e 2 contra os melhores times, contra o Del Valle e contra o Argentino Júnior. Ambos venceram o Corinthians em São Paulo. Mas sabe o que eu penso que vai ser melhor para o Corinthians jogar fora do que jogar na Arena? Com esses 2 times. O problema, Grafa, é que o Corinthians fora de casa tem jogado muito mal, só nesse ano. No ano passado, o Corinthians já estava tendo inúmeros problemas, porque o Corinthians era forte, pelo menos na Arena, mas quando jogava em casa, fora de casa era um desastre completo, parecia outro time. E nessa temporada, só uma coisa mudou, que agora o time joga mal em casa também. Ele não tem mais o que perder. Ele vai enfrentar o Del Valle e o Argentinos fora. No meu entender, a maneira que o Corinthians está jogando, é melhor para o Corinthians jogar contra uma equipe que propõe o jogo e ele tenta sair no contra-ataque do que ele ter que propor o jogo, que foi a grande dificuldade do Corinthians na Arena contra o Argentino Júnior e contra o Del Valle, que foi hoje. A equipe não consegue criar, não consegue ter dinâmica de jogo, de criação de jogadas. Mesmo o Roger Guedes marcando gols, o Yuri Alberto perdendo gols, mas não é um Corinthians com tanta intensidade.
Eu acho que esses 2 jogos fora de casa, o Corinthians tem chance ainda. Ele tem 3 pontos, o Argentinos tem 7, né? 7. E o Del Valle 6. Del Valle 6. Del Valle 6. O Corinthians tem chance ainda, mas é difícil, não é fácil não. O Corinthians complicou bastante com essa derrota de hoje. Mas eu creio que possa melhorar com o tempo de trabalho agora tem brasileiro também, o Corinthians tem que vencer. Não tá fácil não, mas eu acho que pode ter uma perspectiva melhor jogando fora de casa. Vamos ouvir então o Vanderlei Luxemburgo falando sobre os planos dele aí. Enquanto a gente vê o grupo aí primeiro, ó. Argentino Júnior 7, Del Valle 6, Corinthians 3, Liverpool do Uruguai 1. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premier e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.